Olá, amigo do Vida e Atitude, que bom que você está aí para acompanhar o nosso bate-papo de hoje. Hoje vamos falar sobre uma obra muito importante, muito linda, que é o Peregrino, a clássica alegoria de John Bunyan a respeito da vida cristã, que tem sido reimpresso, lido e traduzido com mais frequência do que qualquer outro livro, exceto a Bíblia. E quem está aqui para nos falar sobre esse assunto é a Losane Winter. Ela trabalha como editora em Ministério Pão Diário e ela vem então falar um pouquinho dessa obra maravilhosa. Bem-vinda, Losane. Obrigada, Clarice. É um prazer estar com vocês e apresentar um pouco dessa obra que para mim é apaixonante. Ai, que bom que você veio. Me conte uma coisa, por que esse livro é tão lido, O Peregrino? Eu acredito que é porque ele é um livro assim, com o qual geralmente as pessoas que já estão na caminhada cristã acabam se identificando. E uma outra coisa é porque ele também é um livro muito bíblico. E como a Bíblia já é o livro mais vendido do mundo, né? O Bunyan ele escreveu de uma forma assim a estar ratificando as verdades bíblicas. Entendi. E ele é um livro bonito por dentro e por fora, né? Vamos pegar ele um pouquinho para mostrar a capa dele, para as pessoas terem uma ideia. Olha então, só. Essa edição ela acabou ficando assim com um layout bem clássico, Muito né, bonito. fazendo jus assim à obra que esse livro é realmente. Que legal. Mas não só um livro bonito, como a gente falou por fora, né, a capa, mas de um conteúdo assim extraordinário. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para mim sobre o autor. O John Bunyan, ele escreveu esse livro quando ele estava na prisão, certo? Parece que ficou 12 anos na prisão. Sim. Por que ele foi preso? Então, no século XVII, o que acontecia? Somente pregadores licenciados podiam falar do Evangelho, ou pregar a Bíblia, enfim. E o John Bunyan, ele era assim de origem muito humilde, né? Tanto que ele era assim funileiro, né? Então ele ia itinerante, ele ia assim oferecendo os serviços dele para consertar frigideira e panelas. E segundo a biografia dele, praticamente ele carregava um peso assim tipo uma bigorna de 25 quilos, né? Para prestar esse serviço às pessoas que o solicitavam. Então, como ele não tinha, vamos dizer assim, academia, né, instruções assim mais apuradas, as pessoas assim achavam que ele não tinha que pregar o evangelho, que ele não tinha condições para isso. Ele era aparentemente simples. Simples, exatamente tal qual lá os pescadores na época de Jesus, na verdade. Uhum. Porque na época de Pentecostes, o que eles fizeram? Quem são esses indoutos, né, para estar falando a respeito dessas grandezas ou da lei? Sim. E o Bunyan, assim, é interessante ler a biografia dele, porque ele teve uma infância bem difícil, ele lutou com várias coisas, né, que também se refletem na história do livro, até o momento da conversão dele. Quando ele se converteu, foi uma convicção realmente tão profunda que desde então ele não parou de falar das grandezas de Deus e os ouvintes realmente eram impactados pela mensagem que ele trazia, né, daquilo que ele havia aprendido a partir da Bíblia e também dentro da sua experiência, a partir da sua experiência pessoal com o próprio Cristo. Que incrível, mal ele sabia que esse livro seria tão lido hoje, tantos certeza, anos depois. E você trabalha no editorial, em Ministério Pão Diário, não é, Losane? E você teve a alegria de fazer a edição desse livro, certo? Fale para nós um pouquinho como foi fazer esse trabalho. Pois é, eu digo que o nosso trabalho lá é um trabalho abençoado, né? Primeiramente por causa do conteúdo que a gente tem contato. Então, ao mesmo tempo que a gente está fazendo o nosso trabalho, né, de revisão e de edição, não tem como o Espírito não estar nos relembrando de algumas coisas e, ao mesmo tempo, estar ministrando ao nosso coração. E eu lembro que o Peregrino, assim, quando eu estava lendo, depois procurando, né, assim, fazer o meu trabalho,
algumas partes dele, para mim, foi muito impactante. Por quê? Porque é um estilo que eu gosto, eu pessoalmente gosto muito desse estilo alegórico, que trazem a partir de figuras e de metáforas e, enfim, de analogias, verdades do pensamento, da vida cotidiana, desculpe, e assim lições profundas a partir daquilo com que eu posso associar no meu dia a dia. Então, o Peregrino ele foi muito impactante para mim nesse sentido, né? Primeiro por ser realmente um estilo que eu amo e, ao mesmo tempo, assim, de estar falando da minha própria vida. Ah, que legal. E esse é um livro que traz muitas alegorias, né? Sim, Muitos sim. nomes, assim, dos personagens. É bem interessante. É um livro realmente bem especial, bem diferente. E no próximo bloco, eu quero que você me conte um pouco mais sobre algumas curiosidades que tem nesse livro. É claro que você não vai dizer o final do livro aqui, né, para quem está acompanhando a gente, Sim. mas eu sei que você vai trazer muita coisa boa ainda sobre ele. Daqui a pouquinho, você que está ligado, não sai daí, porque a gente já volta em pouquinho tempo. Voltamos com o programa Vida e Atitude. Que bom que você está aí acompanhando o nosso bate-papo. Hoje estamos falando sobre uma obra maravilhosa, que é o livro O Peregrino. E a Losane Winter, que é uma editora, ela editou esse livro em Ministério Pão Diário, ela trouxe até o livro aqui para a gente, não é, Losane? Olha só, é um livro realmente, a capa dele tem tudo a ver com o contexto que está escrito. E sabe o que eu acho interessante desse livro, Losane? A forma como a história é contada, não é? Porque aqui ele traz, é toda uma alegoria, né? Ele conta de forma alegórica uma história. Essa história é sobre a vida dele? Tudo leva a crer que sim, porque ele inicia o livro dizendo assim, de um homem que foi lançado numa caverna, né? Então, o que leva a crer que ele estava falando exatamente desse período em que ele foi lançado na prisão. E nesse lugar ele teve um sonho. E nesse sonho ele fala assim, eu vi um homem, né, caminhando com um grande fardo nas costas. E quando se fala disso, e no decorrer da história, realmente há muitos pontos que se remetem à própria experiência dele. Até ele encontrar o aspecto, até ele encontrar Cristo pessoalmente, né? Por quê? Porque a partir do momento que esse homem, nesse sonho, tem o contato com a Bíblia, essa Bíblia começa a confrontá-lo no sentido de dar a esse homem chamado cristão, que é o personagem, o protagonista dessa história, e traz esse aspecto assim do convencimento, ao mesmo tempo de que ele não queria ir para o inferno, né? Que ele não queria morrer. Então, a primeira motivação dele de sair de um lugar que é chamada da Cidade da Destruição, para esse lugar chamado Cidade Celestial, que ele lia nesse livro, nesse lugar maravilhoso, etc. e tal, a primeira motivação dele de sair dessa cidade é realmente isso. Eu não quero ir para esse lugar terrível chamado inferno, eu quero ir para esse céu. E só que na leitura desse livro, até ele encontrar, até ele se livrar, né, vamos dizer, desse fardo de pecado, a única coisa que ele tinha realmente é a consciência de que ele era um pecador, né, e o que ele carregava era muito de pecado, etc. e tal, e que ele precisava se livrar desse fardo. De alguma forma, ele precisava se livrar desse fardo. E ele, então, recebe um conselho de seguir um caminho e encontrar-se uma porta estreita e passar por ela. Porque quando ele passasse por essa porta estreita, então,
aquilo que ele desejava, então iria acontecer na vida dele assim. E para isso, o que acontece? Ele usa o nome dos personagens, ele usa tanto questões externas como situações externas e também sentimentos, né? Então, ele começa assim a dizer, chamar alguns personagens, por exemplo, de obstinado, aquele flexível. Ele coloca um homem que tenta desviá-lo do caminho, chamado sábio segundo o mundo. Então, basicamente essas questões. Também o primeiro obstáculo que ele enfrenta é o próprio pântano da desconfiança, que geralmente assim, retrata um pouco da jornada da pessoa que é recém-convertida, que está convencida de que precisa encontrar-se em Deus, só que há algumas pressões, algumas sugestões externas, então, traz assim, algumas desconfianças, né? É interessante porque ele traz as dificuldades, né? Traz essas alegorias, esses personagens que você falou e que vão acompanhando durante a história e tem momentos em que mudam, né? Esses personagens vão mudando. Cada capítulo. A cada obstáculo, a cada coisa que vai aparecendo, o sentimento vai mudando. Então, assim, quando, como toda pessoa recém-convertida, claro que ela não vai entender toda a Bíblia, ela vai ter consciência de algumas coisas que o colocam na direção, ou te colocam no caminho de Deus. E, obviamente, da mesma forma que ela encontra pessoas tentando demovê-la dessa ideia, ela encontra também pessoas que o encorajam a continuar, né? E pessoas que ensina a respeito da Bíblia, o significado, o que Deus quer dizer com isso, né? O que a Bíblia está dizendo, se relaciona ao quê. E uma coisa muito interessante que até então ele realmente entender de fato o que Deus estava propondo para ele a partir da sua palavra, que era a salvação em Cristo, até esse momento dele entender de fato o que era a graça de Deus sobre a vida dele, ele carregava um fardo muito pesado, apesar dessa consciência de estar no caminho certo. Entendi. Né? Então, até esse encontro pessoal que ele tem com a pessoa de Cristo, né? Ou com a cruz de Cristo, que é que representa toda a ação de Deus em relação à remissão, à redenção do homem, ele está ali sob um fardo muito pesado. Né? Legal. Muito bom, muito bom. Vamos para mais um intervalo e já voltamos para continuar esse bate-papo legal aqui sobre Spurgeon e a sua obra, O Peregrino.
voltamos com o Vida e Atitude, que bom que você está aí acompanhando o nosso bate-papo. Hoje estamos conversando aqui com a Losane, ela que é editorial, e veio aqui nos falar sobre um livro muito interessante, que é O Peregrino, de John Bunyan. Losane, o livro O Peregrino aborda muitas situações, não é? Principalmente quando a fé de cristão, o personagem, é provada. Fale um pouco sobre isso. Tem um episódio, né, particularmente no livro, que eu gosto muito, porque também ele foi uma resposta para mim, né? Quando ele começa nessa jornada, né, na medida que ele caminha, ele começa a ver que o caminho vai ficando difícil. E daí, como ele visualiza um caminho paralelo, que ele acha que vai dar no mesmo lugar, ou seja, na cidade celestial, então ele escolhe o caminho mais fácil, né, achando que estava na mesma estrada. E lá, pelas tantas, ele acaba se dando conta que ele está no castelo da dúvida, com um gigante chamado desespero, cuja esposa é incredulidade. E ele é lançado nesse calabouço, né? E nesse sentido dele ficar tempo nesse castelo do desespero, realmente ele chega a desesperar da vida e pensa um monte de coisas, no sentido que a esperança dele é tragada, né? E ele tem um companheiro chamado Esperançoso, que está ali o tempo todo encorajando, né? Trazendo à memória dele as coisas que ele já tinha vivenciado de provisão e o que o aguardava se ele permanecesse no caminho direito, né? No caminho estreito. E de repente lá ele se dá conta, né? Ele esperançoso passa o tempo orando e louvando a Deus, assim, uma referência a Paulo e Silas, né, em Atos. Sim. E daí, então ele se dá conta que ele tem uma chave que abre as portas do castelo do desespero. E essa chave se chama promessa. Então isso foi fantástico de trazer isso, né, de assim, eu realmente, desde o momento que eu me deparei com a salvação em Cristo, eu trago no peito, sim, né, as promessas que ele deixou para mim e para cada um, né, cristão que prossegue nessa jornada. Sim, trazendo para a nossa vida, né, para os dias atuais, o que a gente precisa também, né, de pessoas que nos encorajem, de pessoas que nos fortaleçam a nossa fé, e assim a gente precisa ser para os outros também. Sim. Acho que esse livro dá para trazer, né, para aplicar na nossa Com vida, certeza. no dia a dia, a nossa caminhada cristã. Agora, falar em caminhada cristã, esse livro, o próprio John Bunyan, ele influenciou o Spurgeon, que foi o príncipe dos pregadores, né, um grande escritor, que inclusive falamos aqui no Vida e Atitude sobre Spurgeon, sobre a Bíblia de Spurgeon e tudo mais. Me fale um pouquinho sobre essa influência dele, sobre a vida desse grande outro pregador. O Spurgeon também, assim como o Bunyan, né, ele teve alguns percalços na infância, também não era um doutor de academia, né? O Spurgeon nem chegou a fazer seminário, mas a partir do momento também que ele se converteu, e a literatura de Bunyan colaborou muito no sentido de fortalecer a fé de Spurgeon, né, a partir do momento que ele se converteu. E isso foi tão arraigado, essa certeza, né, do que Cristo havia feito por ele e o que ele deveria fazer a partir de então, que era compartilhar essa mesma redenção, estender, né, a outros a partir da palavra, que ele veio a se tornar, né, um dos maiores pregadores na sua época e é reconhecido até hoje. Incrível! Muito, muito legal. Para as pessoas que ainda não leram esse livro, o que você diria? Eu diria que vale a pena exatamente por isso, né? Porque não é um livro assim somente para se ler e aplaudir, mas é um livro onde se pode se enxergar, né? Porque como cristão, o cristão ele não é um super-homem, uma super-mulher, ele é um ser humano, né?
revestidos, vamos dizer assim, com a graça de Deus, que o fortalece a caminhar no dia a dia. E que, no decorrer, ele encontra-se com muitos obstáculos, com dificuldades, etc. e tal. Então, o livro O Peregrino, ele se dá conta, né, dessas questões que todo cristão enfrenta e, ao mesmo tempo, ele indica as saídas disso, né? Não no sentido de anular que não se vai haver mais dificuldades, mas pelo contrário, de que em Cristo, assim arraigado nas suas promessas e com fé é possível, né, vencer os obstáculos e galgar aquilo que está proposto em Cristo. Muito, muito bom. E para quem quiser encontrar, então, esse material, O Peregrino, de John Bunyan, precisa entrar no site pãodiario.org, é isso? Isso mesmo, no site de publicações, né, que ele pode fazer o seu pedido online, mas também esse livro está disponível aqui em Curitiba, por exemplo, nas livrarias Curitiba, né? Então, caso a pessoa esteja andando pela 15 ou em algum outro, ou um shopping, ele pode... Nas melhores, nas melhores livrarias, acredito que do Brasil todo, não é? Sim, com certeza. Do Brasil todo, você pode encontrar esse livro. Realmente é imperdível, tem que ler, é muito bom. Muito obrigada e parabéns, né, pelo teu trabalho em ter se dedicado de uma forma tão bonita na edição desse livro maravilhoso. Eu espero que, da mesma forma que ele abençoou a minha vida, venha abençoar a vida de muitos leitores que assim se sentiram desafiados, né, a fazer essa leitura. Muito bom, amém. Deus abençoe a sua vida. Obrigada, Losane, por ter vindo aqui no Vida e Atitude nos trazer essa obra maravilhosa aí. Então, para você que quer conhecer um pouco mais sobre esse assunto, sobre esse material e outros livros maravilhosos do Pão de Publicações Pão Diário, você pode acessar a pãodiario.org e veja como você baixar também o aplicativo do Ministério Pão Diário, que também tem alguns materiais gratuitos, certo? E você pode, então, encontrar lá uma variedade de literatura que realmente vai abençoar a sua vida, tá bom? Losane, mais uma vez, muito obrigada. Deus a abençoe. Eu que agradeço. E que bom que você esteve em mais uma edição junto conosco aí do Vida e Atitude. Deus abençoe a sua vida e até lá. Tchau, até a próxima.